Então, como foi seu começo, né? Dar um resumo de como foi seu começo nas artes marciais, da sua história de treinamento. Você que é de Manaus, treinou já desde o começo com o Ronaldo Jacaré, que é um grande ícone também do MMA. E você também, já pulando até aqui para os Estados Unidos depois nesse bate-papo, você é um cara que é sempre quisto por vários lutadores do mais alto nível para que seja parceiro de treino, para que seja sparring. Isso é muito legal, muito gratificante. A gente quer saber um pouquinho como foi esse seu início, resumido nas artes marciais. É igual eu falei, né? Eu acredito que a família é muito importante, né? No começo de qualquer coisa, ter o apoio da família. Então, meu pai e minha mãe sempre foram muito fãs de luta, né? Do esporte. Meu pai era mestre de capoeira. E comecei na capoeira com 5 anos de idade. Meu pai me deu um berimbau de presente, já comecei a tocar o berimbau. E aí um dos amigos do meu pai, que era um mestre de capoeira, que é onde eu treinava na equipe, conheceu o sensei Henrique Machado, né, que foi o meu primeiro professor de jiu-jitsu. E aí a gente foi na academia do sensei, isso eu tinha 8 anos de idade, eu já que era faixa roxa na época. E aí a gente, né, já assim que chegou ali, o sensei já recebeu a gente muito bem. E ali começou a minha história, né, no jiu-jitsu, com a maioria dos lutadores de MMA brasileiros, né, que começa, né, a carreira no jiu-jitsu. Então fiquei a minha vida inteira competindo no jiu-jitsu, acabei deixando a capoeira um pouco de lado, né, que a gente começou, eu e meus irmãos começamos a se destacar no esporte e começou aquela paixão pelo jiu-jitsu e aí me trouxe até aqui hoje. Mas você fazendo jiu-jitsu, já era um sonho de você virar lutador de MMA? Não, não era. Na verdade, Amanda, eu na verdade vivo um sonho que era do meu pai, né? Meu pai, desde garoto, ele sempre teve um sonho de se tornar lutador não de MMA, mas um lutador, viver da luta, enfim. Na época era luta livre, né? Vale tudo. Na época era Vale Tudo. E aí, mas meu pai sempre, né, trabalhou desde cedo, né, para sustentar a família e tudo. E ele começou a viver esse sonho nos filhos. Né, sempre apoiou bastante. A gente falava que ia trabalhar em casa e meu pai, meu irmão, era uma surra que a gente tomava. Então você tem que estudar e treinar. E eu sou muito grato, né, pelos meus pais, por sempre apoiarem a gente nesse mundo. Conheci o mundo através da luta, né? Então, por isso que eu falo que a importância, né, dos pais nesse... Né, muitas vezes a criança, não quero ir, não quero, mas meus pais sempre, não, você vai, você tem que ir. Né, e eu via o esforço que eles faziam pra gente estar lá treinando. Então, quando eu comecei a treinar, o Jaca era, né, o ícone do jiu-jitsu na época, né, de roxa para marrom, já estava começando a despontar, né, e eu tive o privilégio de ter um espelho na academia, que era ele, né, o nosso professor também, o Sensei Henrique, que era um cara, eu falo que, cara, eu tive um privilégio de começar na equipe dele, de aprender as artes marciais, que não só me acrescentaram dentro do tatame, mas fora do tatame também. E, enfim, aí o MMA começou a explodir na época, né? E em Manaus, eu lembro, na época, teve o Jungle Fight, o primeiro Jungle Fight que teve em Manaus. O Jaca lutou com o Macaco nessa época. E ali, um garotinho ainda vendo tudo aquilo acontecer, eu falei, cara, eu também quero, né? O Jaca é o Jacaré. O Jacaré, Ronaldo Souza, né? Fala o Jaca. E aí, tudo começou ali, né? Então, e meu pai... até engraçado, né? O Jungle Fight, que é a luta na selva, ali na floresta, e o macaco lutando contra o jacaré. Selva! E meu pai sempre tinha, ele tinha os VHS na época dos primeiros UFCs, então meu pai sempre gostou de assistia muito boxe, e ele sempre quis, né, isso pra vida dele. Mas chegou uma época que eu não queria. Eu falei, cara, eu não quero isso. Eu quero fazer outra coisa, eu quero jogar bola, mas era muito ruim. E aí eu continuei no esporte, ele sempre investindo na gente, né? E na época, Manaus sempre foi afastado de tudo. Então os eventos de jiu-jitsu, né? O brasileiro era sempre no Rio de Janeiro ou São Paulo. E aí era caro a passagem, mas meu pai sacrificava com a minha mãe, comprava passagem, a gente nunca deixou de competir. Né? E aí eu comecei a vencer, falei, cara, isso é legal, comecei a ver as medalhas, ia pra escola, meus amigos, então começou tudo, né, foi se juntando, né, e aí, quando eu fiz meus 14 anos de idade, o Jaco começou a treinar o boxe lá na academia, e aí eu comecei meus primeiros contatos com o strike, né, com a luta em pé. Até antes eu só treinava jiu-jitsu, judô, a gente fez muito judô também, e wrestling. E aí eu comecei a treinar o boxe e eu comecei a gostar. E aí foi meio que natural, né? Foi se tornando mais natural, assim, a vontade de lutar MMA.
Mas eu fui até contrariei o meu treinador, o sensei, na época, que ele queria que eu, né, despontasse no jiu-jitsu primeiro. Fui campeão mundial na faixa roxa, na Califórnia, ganhei muitos títulos importantes no jiu-jitsu, mas aí foi chegando uma época que eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso, né, Porque ainda o jiu-jitsu é muito limitado nessa parte, né? Ainda é limitado. Hoje, né, hoje tem vários eventos que tem uma remuneração financeira, né, eles pagam bem, mas você viver do jiu-jitsu, né, acho que se você não tiver uma academia, você ser só lutador é bem mais difícil, né? Tanto que a gente vê, tem vários lutadores, amigos meus, né, que grande nome do jiu-jitsu, que estão indo pro MMA. O Rodolfo, o Bochecha agora, mas o jiu-jitsu, tira, né, a parte financeira, mas, cara, pra mim foi um esporte que me deu praticamente tudo que eu precisava para entrar nesse mundo, né? E eu sou muito grato ao jiu-jitsu na minha vida, tenho jiu-jitsu até hoje. Dou aula de jiu-jitsu, né? Agora com o MMA a gente não treina tanto de kimono, mas eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu, foi o que abriu as portas para mim, né? Enfim,